Olá pessoal, espero que esteja tudo bem. Sejam bem-vindos ao vídeo número 2 do canal Como Farmaforma. Meu nome é Lucas, eu sou estudante de farmácia e nessa aula número 2 vamos dar continuidade ao estudo da farmacocinética, começando a falar um pouco sobre absorção, que será uma introdução aí sobre o assunto, tá? Resumindo a aula passada, nós tínhamos visto que a farmacocinética é tudo aquilo que o nosso organismo faz com um fármaco, assim, grosseiramente falando, tá? E que ela possui algumas etapas, que é a absorção, distribuição, metabolização e a eliminação, aquela famosa ADME, tá? Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre absorção, mas eu achei importante a gente ter um resuminho desse antes de continuarmos, porque eu acho bom a gente relembrar. Comenta aqui embaixo se você acha interessante a gente continuar colocando esse resumo, senão eu tiro das próximas aulas, tá? Vamos lá, pessoal. A absorção ela nada mais é do que uma etapa em que a gente tem a passagem do fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea. Para isso acontecer, antes de tudo, a gente precisa administrar esse fármaco. Então, assim, para administrar esse fármaco, a gente tem várias vias de administração. Vai ser um tema de uma próxima aula. Então, para a gente entender como vai funcionar a absorção, a gente vai ter que criar uma historinha agora, tá? Então, vamos criar aí a historinha do fármaco X. E a gente vai administrar esse fármaco X por via oral. Vamos administrar por via oral, tá ok? Para a gente poder entender todo o mecanismo. Então esse comprimido X, ele vai ser deglutido junto com a água, vai chegar no seu estômago, onde ele vai continuar a sofrer um efeito chamado efeito, a fase farmacêutica, na verdade, né? Que começou desde o momento que você colocou ele na boca, tá bom? A fase farmacêutica, para quem não sabe, o momento em que esse comprimido ele se desintegra, acaba que o fármaco ele fica exposto aos fluidos corporais em si. Nesse caso do nosso fármaco X, o comprimido desintegrou e o fármaco ficou exposto aos fluidos do tubo gastrointestinal. Então, a partir do momento que esse fármaco ficou disponível ali, ele mesmo começa a ser absorvido. Mas isso a gente vai depender de alguns fatores, tá? Que a gente vai ver agora. Normalmente, os fármacos eles são ácidos ou bases fracas. Então, isso é um dos fatores que vão influenciar na absorção. Lembrando que ainda eu não estou falando do mecanismo propriamente dito da absorção. Isso a gente vai ver mais pra frente, tá? Voltando no que eu falei em relação a eles serem ácidos e bases fracas, isso é uma questão que vai influenciar muito na absorção. Porque no estômago a gente tem um caráter mais ácido e no intestino a gente tem um caráter mais básico. Então, se a gente for levar em consideração essas especificações, a gente chega a uma conclusão de que fármacos básicos eles vão ser absorvidos em porções básicas e fármacos ácidos vão ser absorvidos em porções ácidas. Então, a gente tira aí um grande mito que existe de falar que os medicamentos por via oral são absorvidos somente no intestino, né? E não, existem fármacos que são absorvidos em algumas porções do nosso estômago, tá ok? Então agora a gente já tomou o nosso fármaco X, ele já sofreu a fase farmacêutica, então agora a gente vai supor que esse comprimido, ele é uma base fraca, entendeu? Para ele ser absorvido no nosso intestino. Então ele vai ser absorvido no intestino. Então é nesse momento que eu começo a explicar mais ou menos o mecanismo. Mas lembrando que o mecanismo vai ficar para a próxima aula, tá? Sabendo que o fármaco X será absorvido, ele vai cair na corrente sanguínea, existe uma barreira de células que são seletivas e que vai controlar meio que a entrada dele para dentro da corrente sanguínea. Então essa barreira seletiva de células, elas permitem apenas que algumas substâncias passem. Sabendo que é no intestino, isso já ocorre tranquilamente, porque quando a gente se alimenta, a gente quebra macronutrientes e micronutrientes e através da nossa alimentação a gente gera esses micronutrientes e o nosso intestino ele já é seletivo com esses micronutrientes, ele já deixa alguns entrarem, nutrientes necessários para a gente continuar sobrevivendo, né? Então, assim, a gente já consegue ter um conceito de que os nutrientes eles já passam pela essa barreira. Então, na hora de elaborar o fármaco, né, no passado, os farmacêuticos responsáveis, os químicos responsáveis, tiveram que observar esse comportamento da barreira celular, da membrana, na verdade, celular, para ver qual era a característica desses nutrientes, como que esses nutrientes passavam
e tentaram moldar os fármacos da mesma forma. Então, na hora de elaborar esse fármaco, o farmacêutico responsável ele teve que pensar em quais propriedades, quais características que esse fármaco deveria ter para ele passar pela barreira igual esses nutrientes. Então, se estudou essas células da membrana, tá? E se verificou que ela é formada por uma dupla camada fosfolipídica e que elas possuíam algumas proteínas que, de certa forma, elas ajudavam esses nutrientes a passar para dentro da corrente sanguínea. Além disso, existiam alguns canais específicos, mas que a gente vai ver na próxima aula, porque senão vai ficar confuso, para todo mundo conseguir entender claramente o mecanismo de ação. Mecanismo de ação não, né? O mecanismo. Então começaram a perceber que os nutrientes lipossolúveis, tá? Aqueles que, para quem não sabe, aqueles que são, na verdade, solúveis em lipídios, eles passavam com mais facilidade. Então já era uma observação importante, porque os fármacos para passar, eles precisariam também ser o mais lipossolúvel possível, para conseguir passar pela dupla camada fosfolipídica. Uma outra observação é que alguns nutrientes passavam por umas proteínas específicas. Então o farmacêutico teve que estudar muito uma forma desse fármaco ser captado por essas proteínas, do lado de fora, e serem colocados pro lado de dentro. Então depois dessa historinha toda, né, se tiver algum professor meu assistindo, perdão, não dá na minha cara quando vocês me verem na rua, tá? A gente pode chegar a uma conclusão sobre algumas propriedades e algumas características dessa barreira. Ela é lipofílica, ou seja, ela tem muita afinidade por lipídio, e elas possuem algumas proteínas que são como transportadores. Não é à toa que recebe o nome de transportadores ou proteínas transportadoras. Então, o fármaco ele tem duas formas de passar do intestino para a corrente sanguínea. Ou ele sendo o mais lipossolúvel possível, sendo assim, ele passa de boas pela barreira, porque, querendo ou não, a barreira já deixa passar substâncias como ele. Ou esse fármaco ele tem que ser específico para uma determinada proteína, colocar ele para dentro. Então, no caso, você vai moldar a molécula de uma forma com que ela se encaixe nessa proteína, e essa proteína, coloca ele para dentro da corrente sanguínea. Vamos fechar um conceito, assim? A proposta do canal, como eu já tinha dito, é imaginar tudo, tá? Então, assim, se você quer algo mais aprofundado, eu te indico uns livros. Se você quer compreender o mecanismo, todo o processo, aí você vem aqui assistir o canal, só para facilitar a sua vida, tá? Mas vamos fechar um conceito mesmo assim, para você ter anotado aí bonitinho. Então, as principais formas que os fármacos atravessam as membranas celulares é por difusão através dos lipídios, tá? Ou mediadas por transportadores. Como eu tinha dito, existem outros conceitos em relação aos canais específicos, mas isso a gente vai ver na aula 2.1 de absorção, ou aula 3. Eu tô decidindo com a minha loucura aqui. Então eu precisei dar uma volta grande, né? Eu vou dividir esse vídeo para ele não ficar grande, porque eu sei que a aula após 10 minutos ninguém absorve nada. Eu mesmo detesto procurar vídeos e depois achar um vídeo de meia hora, 1 hora e 45, 10 horas e eu não consigo assistir porque eu não tenho paciência. Então vamos dividir essa aula, tá? Não esqueça de compartilhar, de curtir, comentar e principalmente fazer a sua inscrição no canal. É muito importante para mim, você me ajuda bastante, tá? E é de graça, não cai a mão, não quebra o celular, mas se quebrar eu não me responsabilizo, tá? Siga a minha página como Farmaforma, lá eu posto bastante caso clínico, posto bastante sobre as coisas, tá? Que eu não posto aqui, tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo.